Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas maneiras de se orientar quando estiver costurando sua peça para que você não erre a margem de costura. A margem de costura mais comum é de 1 cm, mas isso pode variar de projeto para projeto, por isso as dicas que eu vou dar vão te ajudar a adaptar a sua costura para garantir que a margem fique sempre certa. Dessa forma, você não vai precisar riscar a margem de costura na sua peça e costurar em cima dela. Então vamos lá! A primeira forma que eu vou mostrar usa as indicações da sua própria máquina de costura. A maioria das máquinas novas possui essas guias na lateral que mostra a distância delas até a agulha. A minha máquina tem essas marcações em centímetros e polegadas. Então, daqui aonde está a minha agulha até aqui tem 2 centímetros. Até aqui tem 3 e até aqui tem 4 centímetros. Então, se eu quero costurar uma margem de 2 centímetros, eu sei que dessa linha até a minha agulha tem 2 centímetros, então é só eu alinhar o fim do meu tecido com ela que eu garanto que a minha margem vai ter sempre 2 centímetros. Se eu quero fazer uma margem de 1 centímetro, aí já fica um pouco mais difícil, porque eu não tenho uma linha para me dizer exatamente aonde é 1 centímetro. Aí, nesse caso, você pode pegar uma régua e medir da sua agulha até onde dá 1 centímetro. E aí você vai usar essa medida para se orientar. Por exemplo, no meu caso, eu posso ver que da minha agulha até o final do meu pé calcador tem certinho 1 centímetro. Então, eu vou alinhar a borda do meu tecido com o final do meu pé calcador quando eu estiver costurando para garantir que a minha margem vai ser sempre a mesma. Outra coisa importante também é que na minha máquina essa marcação está levando em consideração que a agulha está na posição inicial, ou seja, mais à esquerda do calcador. Você pode ver que da ponta da minha agulha até essa primeira marcação tem certinho 2 centímetros, o que é esperado. Mas se por acaso eu mudar minha agulha de posição, colocar ela no meio ou até mais para a ponta, agora essa linha de 2 centímetros não vai estar mais valendo. Eu preciso ajustar a minha guia porque não tem mais 2 centímetros de distância da minha agulha até essa linha. Tem menos porque eu mudei a agulha de posição. Então, se você quer usar as marcações da sua máquina, você tem que sempre lembrar de botar a sua agulha na posição inicial do seu calcador. E se você mover a sua agulha, você tem que ajustar a sua orientação, porque se você se guiar pelas linhas da máquina, a sua margem provavelmente vai sair errada. Uma outra opção é comprar um guia magnético. Uma peça como essa aqui, que possui um ímã na parte de baixo que vai se fixar em qualquer parte metálica da sua máquina de costura. Agora, se eu quero fazer uma margem de 3 centímetros, eu vou pegar a minha régua, colocar ela no início da minha agulha, calcular os 3 centímetros e posicionar essa minha peça. Então, eu sei que da minha agulha até o início dessa peça tem 3 centímetros. Essa peça agora é sua guia. Você vai sempre alinhando a ponta do seu tecido com ela, e dessa forma você garante que a sua margem vai ser constante e, nesse caso, 3 centímetros. Se você quisesse fazer uma margem de 2 centímetros ou 1 centímetro, o processo seria o mesmo. Você iria calcular 1 centímetro da sua agulha e posicionar a peça e seguir ela como guia, e aí a sua margem ia ficar constante no valor que você definiu. Agora, se a gente pegar uma régua e medir a distância da minha costura até a ponta do tecido, a gente vai ver que está sempre dando 3 centímetros, que foi o valor que a gente definiu para a margem. Então, essa peça ela funciona bem e ela pode te ajudar bastante, especialmente se você estiver começando na costura agora e tiver um pouco de dificuldade de seguir a margem de costura. Uma outra opção é usar uma fita crepe como guia de costura, um item que a maioria das pessoas tem em casa e é mais acessível. Você pode usar a fita crepe branca ou colorida. Eu acho que a fita crepe branca não tem muito destaque se a sua máquina também tiver o fundo branco, então, nesse caso, a colorida vai ser mais fácil de enxergar. O processo é o mesmo da guia magnética. Você pega a sua régua, mede a distância da agulha até a sua margem de costura e posiciona a fita crepe. Agora você vai alinhar a borda do seu tecido com a fita crepe para garantir que a sua margem de costura fique sempre constante e no valor desejado. Pronto, terminamos a nossa margem e se a gente pegar uma régua e medir, ela tem exatamente 3 centímetros. Então, a fita crepe funcionou tão bem quanto a guia magnética
e é um item que você provavelmente tem na sua casa, então você não precisa gastar dinheiro comprando nada. Além da fita crepe, você também pode usar uma fita adesiva colorida, que vai funcionar da mesma forma. Vamos fazer o exemplo da margem de 1 centímetro. Como eu disse no início do vídeo, da ponta da minha agulha na posição inicial até o fim do meu calcador tem exatamente 1 centímetro. Então, nesse caso, eu posso usar o final do meu calcador como guia para fazer a minha margem. E agora, se a gente for conferir a margem, ela vai estar certinho 1 centímetro. Mas pode ser que a distância da agulha para o seu calcador não seja 1 centímetro, e aí você não pode usar isso como base na hora de seguir uma margem de costura. Eu vou colocar a minha agulha na posição do meio para simular essa situação. Só precisamos medir aonde bate 1 centímetro a partir da nossa agulha. No meu caso, eu tenho uma linha na minha máquina que é certinho 1 centímetro, então eu posso me guiar por ela para fazer a minha margem nesse caso. É só ir sempre posicionando o final do seu tecido nessa linha. E pronto, está feita a nossa margem de 1 centímetro. Agora, digamos que a minha máquina não tivesse nenhuma marcação. Como eu faria para me orientar para fazer a margem de 1 centímetro? Eu pegaria minha régua, mediria 1 centímetro a partir da minha agulha e colocaria a fita crepe ou o guia magnético, se você tiver um, e aí você usaria a sua fita crepe ou guia magnético como orientação para fazer a sua margem, sempre posicionando o final do seu tecido na fita crepe. E aí você vai ter a margem certinho de 1 centímetro também. Se a gente pegar uma régua para conferir a nossa margem, vai ver que ela está certinha com 1 centímetro. Então é isso para o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido útil para você. E agora é só você ver qual método que você se adapta melhor. Mesmo que a sua máquina tenha guias de marcação, talvez você não enxergue elas tão bem, então a fita crepe pode ser uma opção melhor para você e depende muito. Então, posta aí nos comentários qual que você usa e se você tem alguma outra sugestão de formas de manter a margem de costura, comente aqui para ajudar outras pessoas também. Até o próximo vídeo!